Olá a todos, são muito bem-vindos, seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a essa mensagem da Palavra de Deus. Eu hoje quero gastar uns minutos com você compartilhando sobre Marcos, o Evangelho, capítulo 4, versículo 24 e 25. Jesus diz assim: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos, e ainda mais lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui nesse versículo, nesses dois versículos, eu encontro o que eu chamo de lei da produtividade espiritual. Entender essa lei, meu amigo, minha amiga, colocá-la em prática na sua vida, pode causar uma revolução na sua caminhada com Cristo sem precedentes. Qual é o contexto dessa palavra de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus fala sobre isso logo depois de contar a parábola do semeador. Marcos capítulo 4, verso 1 a 20. Jesus basicamente nessa parábola nos ensina que a frutificação da palavra na vida do discípulo dele, do seguidor dele, é necessária. E é preciso de nossa parte uma atenção redobrada a tudo que pode de alguma maneira minar, impedir ou enfraquecer que a palavra de Deus produza fruto na nossa vida. Então Jesus fala sobre 4 tipos de solo, né? O primeiro tipo de solo é quando a palavra chega numa pessoa, mas não entra no coração. Satanás rouba a palavra do coração, ela não produz fruto. O segundo tipo de solo representa aquela pessoa que desanima e desiste diante das dificuldades e exigências porque não tem profundidade na palavra. Ela ouviu a palavra, aceitou a palavra, mas não se aprofundou. Aí a coisa ficou complicada, vieram exigências ou dificuldades, a pessoa desanima e se afasta do caminho de Deus. O terceiro tipo de solo é aquele solo de pessoas que de fato aceitam a palavra de Deus, creem nela, mas mantêm junto da palavra no coração os desejos cobiçosos, ganância, luxúria, preocupações terrenas. Essas coisas todas sufocam a palavra, têm mais peso, valor e influência do que a própria palavra. É o quarto tipo de solo que nos interessa. Jesus diz que é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, ouve, aceita no coração e frutifica muito demais. Aí, no versículo 9 de Marcos 4, tem um alerta solene de Jesus. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Aqui nós temos o quê? Temos um chamado para não sermos discípulos rasos, superficiais, que ouvem a palavra, mas ouvem de forma muito rápida, fútil e com o coração cheio de preocupações terrenas, atrações deste mundo. Nós não temos uma mente tão preenchida com coisas fúteis, de modo que acabamos desvalorizando o que o Senhor fala na palavra. Jesus está dizendo para nós o seguinte: ouça as Escrituras com atenção, pondere com calma no que eu digo, medite com profundidade, gaste tempo, faça isso com espírito de oração, estude a fundo, compreenda o que eu ensino, com o intuito de colocar em prática na sua vida. Então Jesus fala da parábola do semeador, faz esse alerta solene para quem ouve e ouça com atenção. Em terceiro lugar, o que Jesus está falando aqui é contando outra parábola. No versículo 21 até o 23, ele conta a parábola chamada da lâmpada, da lamparina. Seguindo esse raciocínio, do crente dar ouvidos para a palavra e produzir muito fruto, aí Jesus convoca os discípulos a iluminar o mundo. E ele fala: vocês são a lâmpada. A lâmpada, o que era naquele contexto? Era uma pequena tigela de argila que tinha um bico que segurava um pavio e havia algumas gramas de um óleo, que era o combustível. Então esse pavio acendia, o óleo queimava e a lâmpada iluminava. E Jesus diz o que era feito na época. A lâmpada era colocada numa prateleira na parede. Em casas mais simples, era apenas uma prateleirinha na parede. Em casas mais sofisticadas, abastadas, haviam suportes ornamentados para colocar
esse vaso de argila com óleo. O ensino de Jesus, que era algo escondido, oculto, precisava ser revelado ao mundo. Jesus nunca quis que a sua palavra ficasse conhecida apenas por um círculo limitado de pessoas. E aí é que Jesus convoca seus seguidores justamente para comunicar ao mundo todo a boa nova, a boa notícia do reino. Então nós chegamos no versículo 24 e 25 que fala dessa lei da produtividade espiritual. Aqui Jesus vai dizer como funciona o nosso desenvolvimento espiritual, como que vai funcionar a nossa dinâmica à luz das exigências que ele nos faz. Preste atenção de novo no verso 24. Diz assim: com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos e ainda mais lhes será acrescentado. A ideia muito clara aqui é o seguinte: nós vamos colher o que semearmos. Os resultados espirituais obtidos serão proporcionais à quantidade de esforço que eu colocar e dedicar. O verso 25 vai dizer assim: ao que tem mais lhe será dado. Seguindo essa ideia, significa o seguinte: quando o crente aprende uma verdade espiritual e coloca essa verdade em prática, ele vai receber mais verdade para colocar em prática. Ele vai poder dar o próximo passo só depois que tiver dado esse passo primeiro. Então nós devemos colocar com dedicação em prática os privilégios espirituais que recebemos de Deus. Nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos santificados, nós cremos no Senhor, conhecemos a Bíblia, a palavra do nosso Senhor. O que nós fizermos com tudo isso vai determinar o nível espiritual que nós vamos atingir. E esse nível espiritual é diretamente proporcional à dedicação àquilo que Deus falou para nós. Se eu ouço com atenção a palavra, coloco em prática, compartilho com outros, eu cresço na fé e serei recompensado e levado a mais um passo a seguir. Caso contrário, eu não vou obter recompensa e nem maturidade espiritual, porque não vou poder dar passos e passos de fé. Deixa eu dar um exemplo para você. Da mesma forma que os músculos do nosso corpo, eles são fortalecidos por meio do exercício físico árduo e regular. Nós vamos crescendo a nossa musculatura, a nossa resistência, o nosso potencial aeróbico. Nós vamos crescendo aos poucos, à medida que nos esforçamos. Assim também é na vida e na musculatura espiritual. Nós crescemos à medida que nos esforçamos na fé, obedecendo ao Senhor. Então eu preciso levar a sério a leitura e o estudo da palavra. Eu preciso levar a sério eu me reunir assiduamente com a minha igreja para ouvir a palavra, adorar a Deus, adorar o Senhor e comer do pão e do cálice, repartir da ceia e colocando em prática na minha vida os princípios e preceitos de Deus, com uma vida de intensa oração, anunciando o Evangelho a todos. E aí, à medida que nós fazemos isso, Deus vai nos abençoando e nos levando a graus maiores de comprometimento e dedicação. Deixa eu citar aqui uma frase do J.C. Ryle, comentando esse texto. Ele diz o seguinte, é muito interessante. Quanto mais fizermos em prol de nossas próprias almas, mais descobriremos que Deus agirá em benefício delas ou em benefício de nós. Deixa eu dar outro exemplo para você. Eu dei o exemplo da musculatura, deixa eu dar o exemplo da produtividade no mundo do trabalho, que é o que vai servir direitinho para a gente aqui. Produtividade e improdutividade. A produtividade no trabalho, nos negócios, é o quê? Preste atenção. É a relação direta entre a quantidade produzida de determinado produto ou serviço, vamos usar como exemplo venda de carros numa concessionária. Essa quantidade de venda de carros é dividida pelo recurso necessário para que essas vendas aconteçam, o investimento necessário para que essas vendas aconteçam. Então, investimento na loja. Então, para que uma loja venda carros, venda 5 carros por semana, 20, 30 carros por mês, essa loja vai precisar do investimento ali das contas básicas de água, luz, energia, investimento em marketing, investimento no seu visual, etc, etc. Quanto mais vendas
mais investimento essa loja vai receber. Quanto menos vendas, menos investimento. Olha, é assim que funciona a vida cristã. E isso explica porque há tantos cristãos num nível de frieza inimaginável, um nível de distanciamento de Deus inacreditável, cristãos desanimados que se parecem mais com incrédulos do que com crentes. Por quê? Porque Jesus disse na lei da produtividade espiritual, Marcos 4:25, do que ele não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, à medida que nós deixamos de nos dedicar à nossa caminhada com Cristo, Deus deixa de investir em nós e vai investindo menos e menos e menos. Então, por um lado você tem esse lado negativo, mas por outro nós temos aqui a descoberta da alegria da vida cristã. Essa parte positiva da lei que diz assim, ao que tem, mais lhe será dado. Nós vamos desfrutar do privilégio de sentir, ver, perceber a palavra de Deus gerando vida espiritual em nós e através de nós. O que Deus vai fazer? Deus vai investir cada vez mais em nós para continuarmos crescendo. E a partir desse momento, meu irmão, minha irmã, qualquer outra coisa no mundo não vai trazer mais prazer e alegria do que continuar praticando a palavra e comunicando o evangelho mais e mais. Então, exemplos práticos. Oração. Quanto mais você praticar oração, realmente se dedicar à intercessão, mais você orar no seu dia a dia, reservar tempo para isso, participar das reuniões de oração da igreja toda semana, o que vai acontecer? Deus vai investir em você. Deus vai te dar mais motivos para orar. Deus vai te dar mais resposta de oração. Deus vai te abençoar, você praticar mais oração, se apaixonar mais pela oração. Outro exemplo, evangelização. Quando você dá o passo inicial de compartilhar de Jesus com alguém, você vai poder dar o próximo passo para compartilhar de novo e de novo e de novo. E Deus vai te dar motivos para evangelizar, pessoas para evangelizar, desempenho prático na evangelização, paixão por evangelização, ver pessoas convertidas e você vai crescendo. Quanto menos você fizer isso, menos vontade você vai ter. A mesma coisa com relação à santificação. Quanto mais você busca se santificar, abandonar pecados, rejeitar práticas pecaminosas, coisas que desagradam a Deus, quanto mais você fizer isso, mais Deus vai te dar motivos para se santificar. Mais você vai ver o seu crescimento em santidade. Mais você vai se ver pecador e necessitado de buscar mais santidade ainda. E você vai se apaixonar por isso e gostar disso e você vai viver em constante santificação. Contribuição financeira é outro exemplo também. Quanto mais você contribui, mais Deus vai colocar no seu coração o desejo de contribuir. E você vai ter mais recursos. E você vai ter mais destinos para ofertar, e você vai ter mais paixão para contribuir, e você vai ter mais interesse nisso, e vai crescer nessa área, porque Deus vai investir em você nessa área. Quanto mais você socorrer necessitados, mesma coisa, mais paixão você vai ter por isso, mais pessoas necessitadas Deus vai colocar ao seu redor para você cuidar, mais você vai se interessar por esse assunto, você vai ganhar experiência, o Espírito Santo vai investir em você nessa área. Comunhão com a igreja. Quanto mais você mantiver comunhão com a igreja, se achegar à comunhão, estar perto, participar dos cultos, de reuniões, grupos pequenos nos lares, tomar café com seus irmãos, orar junto com eles, mais você vai se apaixonar por isso, mais Deus vai fortalecer a sua comunhão e por aí vai. E o inverso disso tudo é igualmente verdadeiro. Quanto menos você se dedica à comunhão, a ajudar os necessitados, a contribuição, a santificação, ao evangelismo, à intercessão e tudo mais. Quanto mais você abandona essas coisas, mais fraco você fica. E o pouco que você tem vai sendo tirado. Porque ao que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, ele será tirado. E aí nós vemos acontecendo o que Jesus contou na parábola do semeador. Lembra dela? Aquele que ouve a palavra com atenção e pratica, frutifica. Ele produz fruto 100 vezes mais do que a semente semeada. Por quê? Justamente por causa dessa lei da produtividade espiritual. Essa lei está em vigor. Quer você queira, quer não, quer concorde, quer não,
ela funciona para você e para mim. Então eu queria terminar esse tempo de reflexão orando por você, orando por mim, para que nós abracemos essa lei da produtividade espiritual e tenhamos coragem, fé, dedicação e perseverança para nos dedicarmos a essa caminhada e vermos o Senhor nos dando mais à medida que nós nos dedicarmos a Ele. Ao que tem, mais lhe será dado. Vamos orar por isso. Talvez no seu caso seja a frutificação na vida de oração, talvez seja crescimento no amor ao próximo, talvez seja a prática de compartilhar do evangelho, evangelismo, talvez santidade pessoal, santificação, contribuição, seja lá o que for, pregação, ensino da palavra. Se dedique a essas coisas e Deus vai te dar um passo seguinte para dar e vai te abençoar e vai te fazer crescer. E não tem alegria maior do que essa. Vamos orar por isso. Senhor, obrigado por nos salvar, nos resgatar do pecado, da morte, da condenação e das garras de Satanás, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário e pela tua ressurreição que dá vida a nós. Que nós possamos desfrutar dessa graça, que é essa lei da produtividade espiritual. Que possamos, ó Deus, ter dedicação ao Senhor, ter obediência ao Senhor, ter compromisso contigo, darmos passos de fé para que o Senhor nos leve a um passo seguinte e o Senhor nos invista mais em nós e nos faça crescer ainda mais e produzir ainda mais fruto para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tempo de reflexão que nós fizemos. Quarta-feira que vem nós estamos de volta. Participa do nosso plano de leitura bíblica, o plano Novo Testamento em 365 dias. Continua firme. Se você não entrou no plano, entra. Vou deixar o link para você entrar nesse plano, seja no aplicativo YouVersion, seja através do nosso grupo de WhatsApp. Tá ok? Se você pode apoiar nossa igreja, participar da nossa igreja aqui em Morugaba. Nosso culto é aos domingos, às 18h30. Vem participar com a gente. Nós estamos com a casa cada vez mais cheia, mas com certeza vai ter lugar para você também. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e sua família e os dias que você tem aí pela frente.